que maravilha. Estarmos num sábado cercados por tanta música. Podemos erguer também o nosso louvor ao nosso Deus, cantar, reconhecê-lo como soberano na nossa vida. É realmente uma bênção muito grande nós estarmos na casa de Deus a cada sábado. Eu queria convidar você para um exercício agora. Queria que vocês ficassem de pé. Todos vocês. O pastor Zanella, que geralmente pede para ficar de pé, né? Hoje eu vou pedir também. Eu queria que vocês respirassem, vamos fazer um exercício de respiração junto comigo. Geralmente com o coral a gente dá algumas técnicas de respiração. Basicamente, relaxe os ombros, não inspire levantando os ombros, e a respiração ela tem que acontecer aqui no diafragma, aqui embaixo, tá bom? Então nós vamos respirar, inspirar e expirar juntos. Então, inspirando, solta pela boca. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Mais uma vez. A última. Solta. Pode sentar. Relaxou? Você sentiu acontecer alguma coisa no seu corpo, nessa respiração? Você sabia que a respiração é algo muito importante para o nosso corpo? Eu trouxe aqui 7 curiosidades da importância da respiração para nós. Talvez você goste mais de umas, outras não façam tanto sentido para você, mas com certeza alguma delas você vai se identificar. Olha só, um dos benefícios dos 7 é que a respiração correta, ela promove o rejuvenescimento. Você sabia disso? Então você que está gastando dinheiro com creme de rejuvenescimento, respirar é de graça. Ar puro, lógico. Segunda dica, segunda razão por que faz bem para o nosso corpo. Respiração correta melhora a digestão. Quando você oxigena mais o seu sangue, a sua digestão ela acontece melhor. Diminui inflamações, constipações e gases. Respire mais. Terceiro benefício da respiração. Controle de peso. Quando o seu corpo está oxigenado, você tende a queimar mais calorias. O seu metabolismo ele funciona melhor. Quer emagrecer? Respire corretamente, já é um primeiro passo. Quarta, e essa daqui é importante para todos nós, principalmente na realidade que nós enfrentamos no dia a dia. Um dos benefícios da respiração profunda é o controle dos impulsos. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Se você está nervoso, para, respira 10 vezes, bem profundamente. Isso vai oxigenar seu cérebro, isso vai te acalmar e vai talvez evitar de você cometer algo que você se arrependeria profundamente depois. Respiração controla os impulsos. Quinto benefício, oxigena o cérebro. O seu cérebro precisa ter oxigênio para ele funcionar bem, para ter um pensamento claro, para expulsar a sonolência. Inclusive, quando você boceja, é que o seu cérebro está pedindo mais oxigênio. Respire mais profundamente. Nós temos o mau hábito de ter respirações curtas, aquela respiração rápida. Procure de vez em quando parar e respirar de maneira consciente, respirações profundas. Sexto benefício, estimula a circulação sanguínea. Ok? O seu corpo recebe mais oxigênio e todo o seu sistema nervoso funciona melhor. E o sétimo, reduz estresse. Quantos benefícios por algo que Deus nos deu de maneira tão simples? A respiração, respirar ar puro, faz parte dos 8 remédios de Deus. Não sei se vocês já conhecem. Os 8 remédios de Deus são remédios da natureza e a respiração é uma delas. Hoje nós vamos falar sobre isso. Todo ser que respira. Você respirou hoje? Respirou? Está respirando agora? Tem alguns que estão meio caídos assim. Respira fundo. Se você respirou hoje, esse sermão é para você. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 150, que hoje nós vamos falar sobre louvor.
Assim que você achar aí na sua Bíblia, convido você a curvar sua fronte para nós orarmos. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela bênção que temos de estar na Tua casa. Louvado seja o Teu nome, Pai, acima de todos que existem. Tu és o nosso Deus poderoso, grandioso, que realizas feitos incríveis na nossa vida. E hoje nós estamos aqui para Te adorar e para Te louvar. Nesse momento, Pai, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, agora que abrimos a Tua Palavra, para que ela possa falar ao nosso coração e possamos sair daqui preenchidos com o Teu poder e com a Tua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui gostam do livro dos Salmos? Muito bom. Ele é um dos livros mais lidos da Bíblia. O livro dos Salmos, não sei se você já sabe, mas na verdade ele é composto de 5 sublivros. Ele é uma coletânea de outros livros de Salmos. O maior escritor de Salmos que nós temos dentro do nosso livro de Salmos é Davi. Ele compôs 73 salmos que nós temos registrados aqui. Muita coisa, né? Praticamente a metade. Além dele, nós temos outros como os filhos de Corá, que eram músicos do templo. Nós temos Asaf, compôs 12 salmos. Salomão, 2 salmos registrados. Moisés também é um dos escritores de salmos. E 2/3 dos salmos que nós temos registrados, eles têm o nome do autor, naquele subtítulo que tem em cima daquele salmo. O livro dos Salmos, ele é um dos livros mais citados pelo Novo Testamento. Jesus e os seus discípulos, eles citam o livro dos Salmos mais do que qualquer outro livro que a Bíblia contém. Interessante, né? O livro de Salmos ele tem sido fonte de inspiração e de hinos para o povo de Deus há mais de 3.000 anos. Ele é uma coletânea, como se fosse um inário. Hoje nós temos o inário da igreja, ou uma coletânea com canções. Ele é uma coletânea que foi organizada justamente para o louvor ser feito de maneira melhor. Existem vários tipos de salmos, hoje eu não vou falar sobre isso, mas o que eu quero falar para vocês é que se você observar, e você já leu muitos salmos, você já deve ter percebido, existem salmos ali que falam sobre alegria, tem salmo que fala sobre tristeza, salmo que fala sobre lágrimas derramadas, tribulações, salmos que falam sobre prazeres, sobre coisas boas da vida, salmos que falam sobre coisas tristes, sobre dor. Mas o livro dos Salmos, ele não termina de qualquer jeito. Ele foi um livro composto muito bem pensado. E ele termina com um louvor. O Salmo 150 é um salmo de doxologia, ele encerra o livro dos Salmos. E é interessante que da mesma maneira que a Bíblia, ela termina com o livro de Apocalipse, nos revelando de que no final da história, todos nós estaremos louvando a Deus, o livro do Salmo, ele também nos dá essa certeza. Não se preocupe se você está passando por luta, dificuldade, dor, sofrimento. No final da história, todos nós vamos terminar louvando a Deus. O Salmo 150 é um salmo muito especial. O foco principal dele é essa questão, o louvor a Deus. Ele usa 13 vezes o verbo louvar. 10 dessas vezes ele está no imperativo, dando uma ordem, louvai ao Senhor, incentivando que o leitor ele transforme o louvor em uma coisa ativa na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre louvor e adoração. Todo ser que respira está incluído nessas questões de louvor e adoração. Vamos ler juntos então, a partir do verso 1? O Salmo 150 começa assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus feitos poderosos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes.
todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! E é assim que ele encerra o livro dos Salmos. Você conhece essa expressão aleluia? Você sabe que, na verdade, essa é uma expressão formada por duas palavras. Halelu, que quer dizer louvado seja, e Iá, que vem de Yahvé, o Senhor, Deus. Então, quando você diz aleluia, você está dizendo, louvado seja o Senhor. Você sabia que existe uma pequena diferença entre o louvor e a adoração? Muitas vezes a gente usa como sinônimos. Eles têm muita coisa em comum, realmente, mas eles não são a mesma coisa, o louvor e a adoração. Para você ter uma maneira simples de você entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, o louvor, os dois relacionados a Deus. O louvor é quando você exalta a Deus pelos seus feitos, por aquilo que Ele faz. A adoração é quando você exalta a Deus e reconhece Ele por quem Ele é. O louvor, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ele pode acontecer com outras coisas. O louvor é uma exaltação, é você enobrecer algo. Você pode louvar, por exemplo, falar enaltecendo sobre o amor, sobre os relacionamentos, sobre a natureza, mas o louvor a Deus, ele é diferente dos outros louvores, porque ele inclui a adoração. A adoração, ela só existe a Deus, porque Deus é o único que existe que pode ser adorado, que merece ser adorado. E isso por inúmeros motivos que nós encontramos na Bíblia, por quem Ele é. Ele é amor, Ele é bondade, misericórdia, Ele é justiça, Ele é o único que é plenamente todas essas coisas. Ele é o único que nós podemos e devemos adorar. Portanto, quanto o nosso louvor ele é erguido a Deus, ele se junta com esse outro fator muito importante, que é a adoração. Adoração somente a Deus. Quando o salmista ele convida você a louvar ao Senhor, ele justamente está dizendo isso. O foco da nossa adoração nunca deveria ser o adorador, e sim aquele que está sendo adorado. Esse é o nosso foco. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, aquele que faz grandes coisas na nossa vida, e aquele que é o único Deus verdadeiro. Amém? Por isso que eu digo, aleluia, louvado seja o Senhor. O Salmo ele continua falando sobre onde o Senhor deve ser louvado. E ele fala aí no meio do verso 1 ainda, louvai a Deus no seu santuário, e mais, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Em outras palavras, Deus ele é louvado, não somente aqui na terra, pelas suas criaturas, mas ele é louvado em todo o céu, em todo o universo. É interessante que o salmista ele fala aqui, né, louvai a Deus no seu santuário, em o seu santuário, um local específico, e aqui ele se refere em primeira instância ao templo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente, deixa marcado o Salmo 150 que a gente vai voltar. Abre em Hebreus 9, 24 e 25. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo ele nos dá uma dica, ele nos dá uma orientação muito importante. Hebreus 9, Hebreus 10, a partir do verso 23. Olha que interessante o que Paulo diz aqui para nós, com relação à adoração a Deus no seu santuário. Ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que Paulo está falando aqui para a gente? Paulo está falando assim, meu amigo, a sua relação com Deus ela deve ser única. Ele é o seu Deus fiel. Mas a sua vida de relacionamento com Deus, ela não acontece de maneira isolada. Ele fala claramente que nós devemos nos relacionar. Ele fala assim, consideremos-nos também uns aos outros. E ele dá um objetivo para nós estarmos juntos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele conclui assim no verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, repreensões, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Interessante o que Paulo fala aqui. Tem um comentário de Warren Wiersbe, ele fala assim que a comunhão com Deus não deve jamais ser algo egoísta. A ênfase que nós temos nesse verso 25, ela não é sobre o que o cristão recebe da congregação, mas sim sobre a contribuição que ele pode dar à congregação. A gente precisa refletir de vez em quando. Por que eu tenho vindo à igreja? Qual que é o meu principal objetivo ao vir na igreja? Será que eu estou vindo aqui para receber alguma coisa? Será que eu estou com a minha mentalidade consumista, querendo receber algo aqui que me agrade, algo que vá adicionar alguma coisa para mim? Em vez de eu estar com o pensamento que Deus quer que eu esteja, que é com o pensamento de vir à casa dele para prestar um culto. Eu estou aqui para adorar primeiro a Deus. E em segundo lugar, eu estou aqui para também ser uma bênção para o meu irmão que está aqui comigo. Muitas vezes nós temos, infelizmente, trazido algumas maneiras de enxergar a vida para dentro da igreja. Consumismo, capitalismo. E a gente vem com essa maneira de pensar do mundo e a gente quer consumir tudo que existe de religioso também. Quando, na verdade, esse momento aqui é um momento de dar. Louvor a Deus em primeiro lugar e fortalecer o meu irmão, junto comigo, ao amor e às boas obras. E fica aqui um convite especial para você que está assistindo a gente pela internet. Talvez você não esteja aqui conosco porque algo imprevisível, algo que você não teve como evitar. Mas o convite de Deus é para que nós nos congreguemos, para que nós estejamos juntos. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. A igreja de Cristo é um corpo, ele tem que permanecer unido. Ele não sobrevive isolado. Deus ele tem um lugar especial na terra. A palavra santuário, ela quer dizer lugar santo. E esse lugar especial é um lugar onde ele se encontra com o seu povo. Não deixemos de nos congregar. Uma curiosidade interessante sobre esse verso 25. Essa palavra congregar, a palavra do grego, ela só aparece em um outro lugar no Novo Testamento. Você sabia disso? Ela só aparece aqui em Hebreus e mais um outro texto. O outro texto onde ela aparece é 2 Tessalonicenses 2, verso 1. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. E lá em 2 Tessalonicenses diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo ele usa essa expressão de congregar, de reunir, para um momento muito especial. O que nós temos a cada sábado aqui
essa experiência de congregar, de reunir, para ter um encontro pessoal com o nosso Deus, com Jesus Cristo, ela é um prenúncio do que irá acontecer no dia em que Jesus voltar. Aquele dia será o grande dia da reunião, onde nós todos estaremos reunidos, juntos, e ali nós poderemos adorar ao nosso Senhor face a face. Não é maravilhoso nós pensarmos nisso? O nosso Deus é um Deus que é adorado em todo o universo. E nós aqui na terra, mesmo sendo pecadores, nós também recebemos esse privilégio de louvar e adorar ao nosso Deus. Continuando no texto de Salmos, do Salmo 150, verso 2 diz, quais são os temas da adoração que nós erguemos ao nosso Deus? O louvor, e esse louvor ele acontece pelos feitos de Deus, e essa adoração acontece pelos atributos de Deus, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Verso 2, louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Muita grandeza. Quando você vai à Bíblia, você encontra ali no Antigo Testamento, Deus realizando grandes feitos, feitos poderosos, tirando o seu povo do Egito, guiando pelo deserto, o povo chegando a Canaã e Deus ali dando a eles a terra prometida, eles conquistando Canaã. Depois você vê ali a expansão do reino, quando o rei Davi está governando, o reino de Israel ele alcança o seu apogeu de território. Mesmo depois em face do cativeiro da Babilônia, nós vemos Deus agindo e operando para que o seu povo fosse liberto e pudesse retornar a Jerusalém. Feitos maravilhosos de Deus no Antigo Testamento. Os evangelhos, eles nos mostram Deus agindo através de Jesus Cristo, as mãos de Cristo curando, Deus através de Cristo ali abençoando, restaurando vidas, perdoando. No livro de Atos e nas epístolas nós vemos o Espírito Santo agindo de maneira poderosa, a igreja crescendo, avançando, chegando ao mundo todo, Deus agindo ao longo da história, e é por isso que nós louvamos a Deus pelos seus poderosos feitos. O nosso Deus, Ele é um Deus que age, Ele agiu no Antigo Testamento, agiu através de Jesus, agiu através do Espírito Santo, e hoje Ele age na minha vida e na sua vida. Eu não sei se vocês já receberam a boa notícia, mas sexta-feira o pastor Sandro recebeu alta e ele já está em casa. Amém? O pastor Sandro já está em casa, meus irmãos. A esposa dele postou uma foto deles dois, no momento que eles estavam saindo do quarto do hospital. Que alegria! Pensar que algumas semanas atrás nós estávamos orando por um milagre, e hoje nós estamos vivendo esse milagre, e tem pessoas que dizem que hoje não acontecem mais milagres. Louvado seja o Senhor pelos seus feitos grandiosos, e louvado seja Ele pela sua muita grandeza. Essa expressão muita grandeza, ela se refere ao caráter de Deus, o caráter maravilhoso de Deus. O comentarista bíblico Matthew Henry, ele diz assim que o mais grandioso de todos os atos de Deus, de todos os seus atos poderosos, ele é justamente conhecido no seu santuário terrestre. Aquela tenda que existia no deserto, o templo que foi construído por Salomão e depois reconstruído. A santidade e o amor do nosso Deus, eles são mais evidenciados no plano da redenção do homem do que em todas as suas demais obras. Por essa razão, louvemos a Deus, o nosso Senhor. O nosso Deus, Ele não dá soluções apenas paliativas para os nossos problemas. Deus, Ele não quer apenas curar a doença que você está enfrentando.
Ele não quer apenas te dar um trabalho para você ter o seu sustento. Ele não quer apenas te dar as bênçãos e os feitos grandiosos que Ele realiza aqui nesta terra. O maior de todos os feitos de Deus, e aquele que demonstra a sua muita grandeza, que é o seu caráter, é justamente a obra de salvação que Ele realizou por mim e por você. Esse é um dos maiores motivos que nós temos para louvar ao nosso Deus. Ele não somente é o nosso Criador, mas Ele também é o nosso Redentor. Jesus Cristo, o nosso substituto. Louvado seja o Senhor por sua magnífica grandeza, pelo seu poder e principalmente pelo seu caráter de amor. O salmista então continua, verso 4. Ele diz agora, ele começa a citar vários instrumentos de uma orquestra, e hoje nós temos aqui uma banda sinfônica. Eu creio que 96% da banda são instrumentos de sopro. Vocês repararam nisso? Quem não é instrumento de sopro aqui da banda? 1, 2, 3. Quantos músicos nós temos hoje? 50. 94%. O Rony já me ajudou aqui na matemática. 94%. O fôlego que Deus deu a mim e deu a você, ele é para ser usado para o louvor dele, não somente através do canto, mas também através dos instrumentos musicais. Em nenhum lugar a Bíblia ela proíbe ou diz que os instrumentos musicais criados pelo ser humano não deveriam ser usados. Pelo contrário, existem muitos incentivos a que nós louvemos a Deus através dos instrumentos musicais. Talvez você não reconheça os instrumentos que estão na lista aqui do salmista, porque eles são de um tempinho mais passado, mas eu queria que a banda nesse momento me ajudasse. Eles vão exemplificar o que nós teríamos hoje próximo aos instrumentos musicais que nós temos aqui no Salmo a partir do verso 3. O primeiro instrumento musical mencionado são as trombetas. Trombetas, é com vocês. Muito bom. O termo usado aqui é shofar, que era um chifre de carneiro que era usado e tocado pelo sacerdote, pelos músicos do santuário. Nós temos também aqui louvai-o com o saltério e com a harpa. E aqui nós não temos uma lira ou uma harpa, nós temos o piano, só que nós não temos o pianista. Fica para a próxima. Verso 4, louvai-o com adufes e danças. Aduf é um pequeno tamborim que era usado pelas mulheres nas danças realizadas, as danças sacras, realizadas apenas pelas mulheres. Nós temos aqui hoje alguns instrumentos de percussão, eu vou pedir então para o Tiago nos demonstrar aqui. Obrigado. Além disso, nós temos também no verso 4, louvai-o com instrumentos de cordas. Muito obrigado, Ídia. E não somente isso, ele fala também louvai-o com flautas. E aqui, antes das flautas começarem, você já estava começando. Aqui o instrumento que é mencionado são instrumentos de palhetas, viu? Saxofones e clarinetes. É como se, alguns traduzem como órgão, mas são instrumentos de sopro. Então, por favor, os instrumentos de sopro, as flautas. Muito obrigado, flautas e clarinetes também. Só os saxofones que ficaram devendo, hein? Justamente, bem o meu instrumento não tocou. Ok, verso 5. Louvai-o com símbolos sonoros e louvai-o com símbolos retumbantes. Esse é o retumbante. Os sonoros são menorzinhos, são aqueles de mão, assim.
Instrumentos musicais. É maravilhoso nós não somente sabermos que Deus ele se alegra do nosso louvor através de instrumentos musicais, como esses instrumentos também vão continuar existindo no céu. No céu nós vamos continuar tocando instrumentos, no céu nós vamos continuar cantando. Eu creio que de todos os instrumentos que Deus nos deu, a voz humana ela é o instrumento mais perfeito. Mais perfeito. Extremamente complexo e ao mesmo tempo extremamente simples de se usar. Ontem, conversando com o coral, no momento de reflexão, no início do ensaio, eu estava falando para eles que geralmente, eu sempre falo assim, que nós devíamos investir mais tempo nas coisas que são eternas, nas coisas que não vão terminar aqui nessa terra. Dentre elas, relacionamentos, seja com amigos, seja com familiares, a nossa adoração a Deus, através do culto, através da nossa vida diária. E uma das coisas que vai continuar por toda a eternidade vai ser o canto coral, olha só, hein? E a música instrumental. Nós devíamos investir mais do nosso tempo, colocar mais o nosso coração nessas atividades que são atividades eternas. Fica o meu incentivo para você que toca um instrumento, treinar seu instrumento, se juntar a nós temos uma orquestra de câmara. A você que canta, use a sua voz, não só para cantar no chuveiro sozinho, cante junto com outras pessoas e vamos juntos erguer o nosso louvor a Deus. Esse é um privilégio muito grande que Deus nos dá. Por fim, o salmista termina no verso 6, e aí chegamos ao título do nosso sermão. Ele diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Louve ao Senhor. Quando nós vamos ao livro de Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 1, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a revelação de Deus na natureza. Deus ele revela a sua existência através da natureza. No verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus ele se manifesta a todos nós. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu não sei você, mas quando eu estou de frente para o mar, e eu olho aquela vastidão da criação de Deus, eu olho para a esquerda e vejo a Pedra da Gávea, as montanhas na sua majestade, eu olho para o céu azul, as nuvens, eu não consigo ficar só dentro de mim, eu não consigo ficar com o meu pensamento somente nas minhas coisas, nessa vida terrena. O meu pensamento ele é automaticamente elevado a quem está acima de tudo isso. O meu pensamento é automaticamente levado a louvar e adorar aquele que é o Criador de todas essas coisas. Quando nós recebemos o conselho de estar mais em contato com a natureza, é justamente porque a natureza é uma das maneiras que Deus se revela, é uma das maneiras que Deus fala com cada um de nós, e é uma das maneiras que Deus ele faz com que nós reconheçamos que existe alguém acima de nós, além de nós. Deus, o nosso Criador. Voltando a Gênesis 2. Gênesis no verso 2 fala sobre a criação do ser humano. Eu gosto muito desse relato do verso 7. Quando você vê a criação de Deus, você vê Deus falando e as coisas surgindo. Deus falando para a terra e a terra produzindo. Só que quando chega no momento da criação do ser humano,
Deus, ele não fala. Deus, ele coloca a mão na massa. A expressão usada nesse verso, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ela é uma expressão diferente das expressões usadas anteriormente para a criação. Ela está relacionada à modelagem, ao uso do pó, do barro, para ser moldado. João nos deixa claro que o agente da criação foi Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E quando nós retornamos a esse momento, no qual o próprio Cristo se ajoelha, molda o barro com as suas mãos. Ellen White, ela comenta que, naquele momento, quando Jesus está moldando o ser humano, ele sabia que aquele ser humano, aquelas mãos que ele estava moldando, 4.000 anos depois, seriam as mãos que iriam pregar as suas mãos na cruz. Quando Deus estava criando aquele primeiro boneco e depois o ser humano, Jesus, ele sabia que aquele ser humano que ele estava criando, um dia seria o responsável pela sua própria morte. E mesmo assim ele não parou de criar. Meu amigo, só tem uma palavra para definir isso. E o coral cantou hoje: amor. Amor. O texto, ele continua. Ele diz que soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Você já parou para se dar conta desse evento? Jesus, ele se inclina e sopra. E aquele boneco que não tinha vida, a sua primeira respiração é o fôlego que veio de Deus. A primeira respiração foi o sopro que veio de Deus. E ele se torna alma vivente. Meu amigo, é por isso que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. É por isso que toda vez que você inspira o ar, você deveria se lembrar do seu Criador, aquele que te criou, independente se você iria aceitá-lo ou não. E aquele que estava disposto desde o momento da criação, desde antes da criação, estava disposto a morrer por você. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ellen White, ela também diz, num dos seus textos, ela fala assim: louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismos todos, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra. Todos esses instrumentos de Deus na natureza são convocados a prestar seu tributo de louvor ao Altíssimo. E quem dentre as criaturas de Deus ficará silencioso, quando toda estrela, ao descrever a sua órbita, toda brisa ao deslizar sobre a terra, toda a nuvem que escurece o firmamento, toda pancada de chuva e todo raio da luz solar, tudo está externando os louvores de Deus que reina nos céus? Meu amigo, você e eu fomos criados com um propósito. O propósito de louvar a Deus, de adorar o nosso Criador. Por isso que o salmista fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem uma música que fala sobre isso, e eu queria que vocês cantassem comigo. Eu vou cantar a primeira, vocês vão aprender. É só essa letra, facinha de decorar. Ela diz assim:
Todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Agora vocês vão cantar juntos. De pé? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, 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 amém. Amém. Vamos orar. Querido bom Deus, maravilhoso, de feitos grandiosos, quando nós olhamos a Tua criação louvando a Ti de maneira inanimada, através de processos físicos, através de coisas que acontecem no dia a dia, como nós, que fomos criados à Tua imagem e semelhança, poderíamos ficar de lábios fechados, Pai. O Senhor é um Deus poderoso, de feitos grandiosos, mas o maior de todos eles foi ter nos criado e ter nos salvado, Pai. Nós nos reunimos aqui, Pai, a cada sábado, não com o propósito de buscar receber algo, mas porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor. E, Pai, nós nos reunimos a cada sábado porque nós queremos sentir um pouquinho do gosto, da alegria que será a grande reunião que acontecerá quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus. Nós estamos muito próximos desse dia, Pai. Que nós possamos a cada dia ter essa chama dessa fé acesa no nosso coração, essa esperança vibrando no nosso ser, e nós possamos viver uma vida de louvor e adoração a Tu, que és o nosso grande Deus. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor.